Oi, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Jennifer. Eu estou aqui para explicar as atividades do dia, certinho? Nós temos um barulhinho aí de fundo, mas eu acredito que é um barulho que não vai nos atrapalhar, tá bom? É bem tranquilo. Então vamos lá, olha só. Hoje é dia 18 de outubro, segunda-feira, pessoal, segundou! Faltam apenas 2 semanas para o nosso mês de outubro terminar. E vocês que estão em modo presencial já vão começar a fazer o simuladinho do conteúdo que nós vimos esse bimestre, né? Esse quarto bimestre. Então vamos prestar atenção, vamos me acompanhar. Acompanhem a correção também, para que vocês consigam fazer esse simulado, certinho? Então vamos lá. Eu deixei aqui as correções da semana passada. Atividade de língua portuguesa, tinha que copiar no caderno e responder. Atividade de educação física, era na folha. E tem gente que não tá me mandando foto. Hoje, especialmente, eu vou estar entrando em contato de um por um. Não consegui fazer isso na semana passada, mas eu tô registrando. Acabando de registrar quem tá me mandando, quem não tá. Então, teve uma mudança aí com a plataforma. Então, eu tive que me reorganizar. Mas hoje eu vou fazer esse trabalho, tá bom? Correção da atividade de matemática também, gente. Corrijam, é muito importante. A correção serve para você ver o que você entendeu, o que não, tá? Ver o que tá certo, o que tá errado. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa aula, o nosso motivando, falando sobre um assunto muito importante, que é sobre a dengue. Agora com o coronavírus, muitas pessoas começaram a esquecer da dengue. E a dengue é uma doença transmissível pelo mosquito Aedes aegypti. E ela é tão grave, ela pode ser tão grave quanto o Covid. Principalmente agora que nós estamos aí em época de chuva. É uma preocupação que nós devemos ter. Até porque o mosquito ele é atraído pela água parada. Então, se a gente deixar muita coisa no quintal, lixo, pneu, garrafa velha, pequenas coisas que podem acumular água, já é um foco para que quando chova, encha de água, fique água parada e o mosquito venha e se reproduza. E a dengue, ela é uma doença séria. E nós precisamos evitar a dengue combatendo o mosquito da dengue. Não tem uma vacina, né? Então, vamos ficar atentos a essa questão. Então, vocês vão ver esse videozinho da campanha de 2012, tá bom? E depois vai voltar aqui para me acompanhar, continuar acompanhando a minha aula. Depois que você viu o videozinho de toda a campanha, de como se combate a dengue, nós temos um panfleto aqui de campanha de conscientização. Esse é o mosquito da dengue. Ele não transmite só a dengue, ele também transmite a febre amarela e a chikungunya, certo? E não é brincadeira não, essas doenças, tá, gente? Elas podem ser fatais. Então, nesse cartaz está escrito que este mosquito mata. Um mosquitinho tão pequeno, tão menor que a gente, não é? Igual o Covid, a gente nem enxerga. Então, a gente tem que combatê-los. O Covid a gente já sabe que é lavando a mão, que é usando máscara, que é usando álcool em gel e temos a vacina. O mosquito tem outro jeito de ser combatido, que é através das formas de não deixar a água parada, né, gente? Não deixar a água ficar parada, tampar as caixas d'água, colocar areia nos vasos de plantas para não deixar escorrer aquela aguazinha, certinho? Então, essa é a campanha de conscientização, ok? E você já conhecia esse mosquito? Você já tinha ouvido falar do nome dele? Das doenças que ele transmite? E na sua casa, o que você tem feito para evitar o surgimento? E aí, nós vamos para a atividade de língua portuguesa, pessoal. O texto que nós acabamos de ler é uma campanha de conscientização. Que tipo de texto é esse? É um conjunto de ações que vai mostrar um modo para você ter iniciativas de solidariedade e promoção à vida. É um texto que vai despertar a sua consciência e fazer você contribuir para alguma coisa. Essa campanha de conscientização é para você se conscientizar
sobre o mosquito da dengue, certo? Sobre o mosquito da dengue. E aí, se conscientizando e combatendo, a gente consegue combater a doença. Então, os textos de conscientização a gente consegue encontrar, por exemplo, nos postos de saúde, nos hospitais, falando, olha, vacine-se para você não ficar doente, não deixe água parada, né? Então, são textos para a gente pensar, para a gente refletir e tomar consciência de alguma coisa e combater. Certinho? Então, olha só. Agora, a gente vai responder junto essa atividade de língua portuguesa. Então, me acompanhe para não ter dúvida, tá bom? Observe o texto e responda. Então, olha só. O texto é esse aqui, ó. Não se esqueça, a dengue se combate todo dia. Como é que a gente combate? Sem deixar lixo, coisinhas espalhadas no quintal para ter água parada, tampando a caixa d'água, né? Colocando areia no vaso de planta, lá no vasinho que fica por baixo, que quando você for regar a plantinha, aquela água que desce, a areia absorve e o mosquito não vai colocar ovos lá. Então, número 1. Leia o texto e a partir do título e da imagem, diga qual é o tipo desse texto. Gente, esse texto, como eu falei, é um texto de campanha de conscientização. Quando você vê esse tipo de texto, é para te conscientizar, para deixar você consciente, fazer você pensar sobre algum assunto, principalmente de promoção à vida. Então, o que você vai escrever aqui nessa linhazinha aqui, ó? Campanha de conscientização. Certinho? Número 2. Qual é o tema desse texto? Nossa, que difícil. Tá falando sobre a gripe suína? Tá falando sobre a paz? Ou tá falando sobre a dengue? Nossa, que difícil, professora, hein? Que difícil. Número 3. O que devemos fazer para evitar que o mosquito faça morada em nossa casa? Já falei isso 2 vezes. Evite deixar lixos ou focos de água parada. Não deixar pneu velho no quintal, garrafa, tampar a caixa d'água, né? Então, o que devemos fazer para evitar que o mosquito faça morada em nossa casa? Não deixar foco de água parada. Aí você vai dar exemplo, que nem eu acabei de dar, tá bom? 4. O assunto deste texto é o mosquito. Tá falando só do mosquito, como ele é, o nome dele, como ele transmite. Tá falando do combate à dengue ou da água parada. O assunto desse texto é o combate. Olha aí, ó, a dengue se combate todo dia. Então, é o combate à dengue. 5. A palavra dengue tem quantas letras? E quantas sílabas? Letra é uma coisa. Dengue. D-E-N-G-U e o E. Então, tem mais de 5 letras. Tem quantas letras? E quantas sílabas? As sílabas são os pedacinhos da palavra. Cada vez que eu abro a boca, é um pedaço da palavra, é uma sílaba, né? Então, vamos lá. Dengue. Dengue. Tem quantas sílabas? Fácil. Respondam aí. Número 6. Veja a palavra mosquito e complete. Ela tem quantas sílabas? A palavra mosquito, ó, tá falando aqui, ó. Ela tem quantas sílabas? Mosquito. 3 vezes que eu abri e fechei a boca, né? Qual é a primeira sílaba? A sílaba inicial da palavra mosquito. Mos. Então eu vou escrever aqui, né? Mos. E a sílaba final, que é a última sílaba? Mosquito. Tá vendo a última sílaba? E qual que é a sílaba do meio? A mediana. Mos é a inicial. Que e o to é a final. Então, a do meio é o que. Então, você vai escrever aqui, tá bom? 7. Conte as letras que estão destacadas deste texto. Conte as letras que estão destacadas deste texto. Ao todo, são quantas letras?
Conte as letras que estão destacadas deste texto. Ao todo são quantas letras? Aqui na Xerox de vocês, as letras não tá dando para ver quais que estão destacadas do texto, tá? Então, a número 7, a gente vai deixar ela aí, tá bom? Não vai dar para vocês perceberem quais estão destacadas do texto, ok? E a número 8, qual é o nome desse gênero textual e qual a sua finalidade? É praticamente a pergunta do número 1. O gênero textual é campanha de conscientização e serve para conscientizar as pessoas, tá bom? Peço desculpas aí pela número 7, que realmente não ficaram as letras destacadas aí para vocês, então a gente não vai fazer, ok? Essa é a primeira parte da atividade. Na segunda parte, como a gente está trabalhando aí dengue, que tem o GU, nós vamos trabalhar palavras com GU também aqui, ó. E depois você vai classificá-las quanto a monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Que vocês estão cansados de saber monossílaba, uma sílaba, dissílaba, duas sílabas, trissílabas, três sílabas e polissílabas, 4 ou mais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. Então, primeiro no caça-palavras, o que você vai fazer? Você vai encontrar o nome dessas figuras. Por exemplo, primeiro, foguete. Cadê a palavra foguete aí? Deixa eu ver. Foguete. Ah, eu achei foguete. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a palavra foguete aqui e vou separar ela, né? Foguete. Então, eu vou escrever grandão, mas você escreve dentro da linha, né? Foguete. Foguete tem quantas sílabas? 3. Foguete. Então, ela é uma palavra trissílaba. Isso mesmo, trissílaba. Você vai escrever aqui em classificação, tá bom? E assim por diante. Este é um pinguim. O que o bombeiro está segurando é a mangueira. Você vai ver ela aí. Guarda-chuva, régua. Isso aqui é guaraná, tá bom, gente? É um guaraná. E aqui é uma garrafa. É uma garrafa. Tá bom, pessoal? Se tiver dúvida, vocês entrem em contato comigo para me perguntar sobre o que vocês não entenderam. Depois que achar a palavra, você vai escrever aqui e vai separar as sílabas e classificar. Certinho? Certinho, né? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, gente. Se é garrafa ou se é água. Um passarinho verde me contou aqui que não é garrafa, tá? É água. Água, tá bom? Água. Certinho? Não é garrafa. Então, vamos lá, pessoal. Essa é a atividade de língua portuguesa. A atividade de ciências hoje é no livro de ciências, páginas 128 e 129. Mas, para fazer a atividade do livro, nós temos que assistir um videozinho especial de uma experiência sobre os tipos de solo. Nós vamos conhecer hoje 3 tipos de solo, que é o solo umífero, que é a terra que a gente conhece, terra de jardim. É o solo que é o mais ideal para plantar. É a terra mesmo, que é cheio de humus. O que é humus? Humus ele é feito por restos de animais, o cocô da minhoca, por também folhas secas que caem nele. Ele é cheio de nutrientes. É o solo certo para plantar. O segundo solo é a areia, gente. A areia que a gente vê muito para usar para construção. A areia ela já é mais seca, encontrada em deserto, por exemplo. A areia ela não é ideal para plantação, porque ela não é um solo rico em nutrientes. A planta também não consegue tirar muita água da areia, ela não segura a água. Ela deixa a água passar toda por ela, tá? E o terceiro solo é o argiloso, que é o barro, a argila, que a gente consegue fazer até pequenas
esculturinhas com argila, né? Utiliza para fazer vasos. E é uma terra, assim, que fica muito encharcada. Os grãos são tão pequenininhos que a terra fica encharcada e não passa. Também não é legal para plantação, porque a planta precisa de água na medida certa. E o solo argiloso não vai permitir isso. Então, a gente vai ver essa experiência aí, tá? Que a primeira amostra é a terra umífera, a segunda é a areia e a terceira é a argila, tá bom? Então, vamos assistir um pedacinho aí? Você vai clicar no link e acompanhar. Vamos lá, então. Deixa eu começar. Estamos carregando. Oi, pessoal! Vocês se lembram da minha voz? Então, sou eu, Luciana, e eu vim aqui para fazer esse experimento junto com vocês. Bora lá? Então, a gente vai fazer esse experimento para ver como é que a água vai passar através do solo. E aí, para esse experimento, eu precisei de alguns materiais. Então, eu tenho 3 garrafas PET, tenho os tipos de solo. Então, aí eu tenho 3 tipos de solo. Esse avermelhado, que é o solo argiloso. Esse aí meio creme, amarelo, que é o arenoso. E esse mais escuro, que a gente chama normalmente de terra, mas, na verdade, o nome científico dele é um solo humoso. Além disso, eu vou precisar da água, né, para poder ver como é que ela vai passar através desses 3 tipos de solo. E vou também precisar de um pouquinho de algodão. Então, quem quiser montar esse experimento em casa já sabe o que utiliza. São pouquíssimas coisas: garrafa, algodão e 3 tipos de terra. Agora eu vou contar para vocês como foi que eu montei o meu experimento. Então, primeiro, eu cortei as garrafas, como vocês estão vendo na imagem, e adicionei algodão no fundo da garrafa, onde fica ali o gargalo, para evitar que o solo, na hora que eu colocar os tipos de solo aí dentro, eles passem por esse buraco. Depois disso, eu adicionei cada um dos tipos de solo em cada um dos funis que eu preparei, e óbvio que com cuidado para não deixar que ele passe pelo algodão. Então, o algodão formou uma barreira para esse solo não cair daí. E por fim, vou adicionar agora um copo de água em cada um dos funis com os diferentes tipos de solo. Então, vamos lembrar que as 3 amostras estão em ordem. A terra umífera, que é essa escura. O segundo é o solo arenoso, que é a terra umífera é a primeira, o solo arenoso é o segundo e a argila está no terceiro vidrinho. Quando eu jogar água em cada um deles, o que será que vai acontecer? Observe atentamente o experimento, gente. Ela já vai começar. Então, galera, a gente vai fazer agora um experimento para observar como é que essa água passa através dos 3 diferentes tipos de solo que a gente já conversou com vocês. Então, eu tenho aqui uma amostra de solo humoso, que é esse solo mais escuro, do solo arenoso, que é esse solo bege, e esse solo avermelhado é o solo argiloso. Como vocês estão percebendo, após colocar esse copo de água no solo argiloso, o que a gente vai perceber é que a água tem muita dificuldade de passar através dele. A água não está pingando. Então, olha só, gente, o primeiro solo, que é o ideal para plantação, ele não deixa a água passar toda. Ele segura a água, mas também não fica encharcada, ele deixa passar na medida certa. Por isso que ele é ideal para plantar. Já o solo arenoso, você vai ver que a água vai tudo embora. A água que passa pela areia, ó, é filtrada, ela vai embora. Então, não segura a água, não dá para plantar. Como é que a planta vai conseguir tirar a água da areia? Ela não segura, deixa tudo embora. Já a argila nem deixa passar a água, nem deixa. Fica tudo empoçado lá em cima, encharcado, vira lama. Pingando ainda. Enquanto nos outros solos a gente percebe que essa água já começou a escorrer, já começou a escoar, e a gente percebe pingando lá embaixo. Por que isso acontece? No caso do solo argiloso, como os grãos dele são muito pequenos, a água tem dificuldade de achar um caminho para passar através desse solo. Por isso que ele fica muito tempo ensopado, demora. Então, olha só, os grãos do solo argiloso é muito pequenininho. Então, eles se unem e formam uma barreira bem juntinhos e a água não passa. Já os grãos da areia, eles são grandes. Então, a água, ó, passa no meio deles. Eles não conseguem se unir. Já os grãos da terra de jardim, do solo humoso,
eles são médios, são misturados. Então, passa a água mediana, né? Demora muito tempo para secar, que é o que a gente conhece vulgarmente como barro, por exemplo, ou lama. Já no caso do solo arenoso, acontece o contrário. Como os grãos de areia são grãos muito grandes, esse solo arenoso tem mais facilidade de deixar a água passar. Ela acha mais caminhos através dele, e por isso a água passa mais rápido. Já no solo humoso, a gente tem tanto grãos grandes como os grãos de areia, quanto grãos pequenos como os grãos de argila. Por isso que a passagem da água é uma passagem intermediária. Não é tão rápida quanto acontece no solo arenoso e nem tão lenta quanto acontece no solo argiloso. Então o solo humoso, ele é capaz de permitir que essa água passe, mas ela não passa tão rápido. Então ele se mantém por um tempo úmido, que é o tempo suficiente, por exemplo, para as plantas conseguirem absorver essa água. E isso vai ser muito importante para o crescimento dessas plantas. E talvez por isso seja um dos fatores que vai ajudar com que as plantas cresçam melhor nesse tipo de solo. Esse é o suficiente que a gente precisava ouvir da experiência. Daí agora a gente vai para a atividade do livro. Então a gente vai pegar lá na página primeiro, 128, tá? Então olha só, vocês vão me acompanhar. A gente vai preencher o quadro de acordo com a experiência, tá? Então, qual foi o tipo de amostra 1 que lá da experiência? A primeira amostra era a amostra do solo humoso. Então, você vai escrever aí, amostra 1, solo humoso ou terra de jardim. Vocês viram que era o mais escuro? No segundo aqui, opa! Qual que era a segunda amostra? Era areia. Então, você vai escrever aí, solo arenoso, certinho? A segunda amostra era solo arenoso. Você vai escrever, igual eu coloquei. E a amostra 3? Era o solo argiloso. Então, você vai escrever assim, como eu coloquei aí, solo argiloso. Foram as 3 amostras que vocês viram nas experiências, tá bom? Agora, nesse quadro aqui embaixo, nós vamos preencher sobre as características desse solo. Então, vamos lá? Eu já deixei copiado para vocês me acompanharem e registrar no livro. A primeira amostra não era o solo humoso, não era, gente? O solo humoso. Qual que era a cor dele, gente, lá na experiência? Ele é um marrom mais escuro. É uma terra bem escura, né? Qual que é a textura desse solo? Ele não é liso nem áspero, ele é intermediário, porque ele é uma mistura de areia e argila. Então, vocês vão escrever igual o meu tá aí. E qual que é o cheirinho dessa terra, dessa primeira amostra? É o cheirinho de terra. Sabe quando chove e a gente sente o cheirinho bom de terra? É esse. É esse cheirinho. Nesse solo, tem presença de folhas e restos de animais? Tem. Você vai encontrar folha, inseto, por isso que ele é tão rico em humus. Então, você vai escrever igualzinho. Qual que é o tamanho dos grãos? Tamanhos variados. Por isso que a água não passa tão depressa, certo? Já na amostra 2, que é o solo arenoso, pessoal. Já na amostra 2, que é o solo arenoso, a cor é um marrom claro, a areia é um bege, né, gente? Pode ser marrom claro, mas pode ser um bege, a areia. Ela é áspera, você pega a areia seca, ela é bem áspera. Ela quase nem tem cheiro, se bem que a areia é um ponto que os cachorros adoram fazer cocô e xixi e os gatos. Se você pegar uma areia contaminada, não vai dar um cheiro legal não, tá, gente? Mas com certeza, para experiência, ela pegou uma areia com a limpeza ok. Tem folhas e restos de animais? Não, gente. É um lugar que os insetos, eles não gostam muito de ir, tá? Não tem. Tamanho dos grãos são grãos grandes. Você pega a areia, você consegue ver o grão da areia. Ele é grande. Escreve aí. Já a amostra 3, que é o solo argiloso, é um tom alaranjado, tem uma cor laranja. Ela é mais lisa, bem lisa. Tem cheiro de barro. Quando a gente molha, vai ficar com cheiro de barro. Também não tem folha, nem inseto nesse tipo de terra. Se tem, é bem pouco. E os grãos são muito pequenos, a gente não consegue ver o grão da terra argilosa. Então, você vai escrever aí para mim. Ah,
Ah, professora, tô tendo dificuldade. Pausa o vídeo. Entendeu minha explicação? Pausa o vídeo, copia, tá bom? Então vamos continuar? Vamos, se você já copiou, continua. 3. Qual dessas amostras apresentou maior quantidade de grãos maiores? Já falamos, a areia tem grãos maiores. E qual é a que tem grãos menores? A argila. Então você vai escrever que nem eu escrevi aqui, no seu livrinho, lá na página 179. Certo? Na próxima página, 179 não, gente, viajei. 128, 128. Na página 129, tá perguntando o seguinte: você vai relacionar a resposta da pergunta anterior com a textura das amostras. Então, o que a gente vai escrever, gente? A areia tem grão maior. Então, porque o grão é maior, ela é mais áspera. E a argila tem grão menor. Porque o grão é menor, ela é mais lisa. Então, você vai escrever desse jeitinho aí no número 4. Número 5. Qual das amostras vocês acham que seria adequado para plantar uma muda? Por quê? Era uma resposta pessoal. Mas a gente viu no experimento que é a amostra do solo humoso ou a terra de jardim, porque ela tem resto de folha, de inseto, é rica em nutrientes. E uma coisa que eu não escrevi aqui, vocês vão escrever para mim. Ela não deixa a água passar muito rápido. Ela segura a água, mas numa quantidade suficiente para a planta tirar a água de lá. Tá bom? E vamos fazer a conclusão dessa experiência. A quantidade de cada um dos componentes do solo determina a diferença entre eles? Dê exemplos. Sim, pessoal, se eu tenho um solo que tem mais areia, ele é um solo que a água vai passar mais fácil. Se eu tenho um solo que tem mais terra, é um solo melhor para plantar. Se eu tenho um solo que tem mais argila, é um solo que vai fazer mais lama, mais macio. Aí eu já escrevi minha resposta, mas você pode fazer a sua baseada nisso do que eu disse, certinho? Número 2. Lembra que a gente estava vendo sobre o solo? Que eles têm 3 camadas? É a camada A, camada B e camada C. Camada C é só rocha. Então, esses 3 tipos de solo, a gente tirou de qual camada? Da camada A, que é a que fica em cima. Você olhou lá, opa, peguei. Camada A, certinho? B, se todas foram tiradas da mesma camada, por que tem 3 tipos diferentes de solo ainda? Porque cada solo tem sua característica. Cada lugar você vai achar um solo diferente. Registre isso pra mim. Terminou, me manda foto, tá bom? Ó, pessoal, dúvidas, eu estou por aqui. Beijo no coração. Tchauzinho.